amigos da Clean7, Saúde e Segurança. Eu sou o Cláudio Júnior, auxiliar de Técnica e Segurança do Trabalho aqui da Clean7, e estaremos abordando a vocês referente ao protocolo de retomada das atividades nas empresas por conta da atual situação em que estamos, por conta do coronavírus, do Covid-19. Estaremos abordando este tema por conta de alguns contatos que nós tivemos recentemente de alguns de nossos clientes, nos relatando que receberam notificações de auditores fiscais do trabalho, onde estes auditores fiscais estão fazendo requerimento de documentações e procedimentos que comprovem a adoção de medidas preventivas contra o Covid-19 nas empresas. Olá, meu nome é Felipe Sabatini, técnico em segurança do trabalho há mais de 10 anos e há mais de 3 anos junto à Clean7 Saúde e Segurança. E hoje nós vamos falar sobre a documentação necessária para que as empresas possam continuar executando suas atividades nessa época de pandemia. Entre esses documentos está o protocolo de retomada de atividades. Qual é o embasamento legal que nós temos aqui para falar a respeito dessa necessidade que as empresas têm a partir de então? Nós temos a medida provisória 927, que é a lei principal que trata desses assuntos do coronavírus. Nós temos também o decreto estadual aqui do estado de São Paulo, 64994, que trata da necessidade que as empresas têm de elaborar, de instituir ali protocolos para a conduta do coronavírus dentro das empresas, tanto nas atividades laborais dos funcionários, na prevenção durante esses momentos, como também no momento em que as empresas se deparam com funcionários diagnosticados com o vírus. Então, tudo isso deve estar dentro desse protocolo. Mas também os decretos municipais, que vêm sendo ainda mais restritivos no sentido de definir ali o momento em que um estabelecimento deve estar aberto, deve fechar. Isso deve ser levado em conta também, e nós levamos em conta aqui ao trazer para a comunidade aqui ao redor da Clean7 essas informações. E também nós temos materiais de pesquisa, né, que o governo coloca à nossa disposição. Por exemplo, o ENIT, né, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ela traz ali uma ferramenta muito interessante, que é um autodiagnóstico, que a empresa, né, a própria empresa pode fazer esse autodiagnóstico. É uma ferramenta muito interessante. Você consegue fazer esse autodiagnóstico relacionado diretamente ao segmento da sua empresa. Você define lá qual é o segmento da sua empresa e pode fazer um autodiagnóstico para você ter informações pessoais, informações seguras também, informações que ficarão internas ali na empresa. Você não estará fazendo nenhuma declaração disso ao Estado, e ao mesmo tempo você vai ter um norte do que fazer, de quais medidas tomar ali na sua empresa para o enfrentamento do coronavírus. Inclusive, não somente questões de saúde e segurança do trabalho, mas também questões administrativas, questões burocráticas das empresas. Alguns dos pontos que são considerados neste autodiagnóstico é a questão do ambiente de trabalho, se está adequado, dos refeitórios, se está sendo considerado o distanciamento social entre as pessoas, também um possível revezamento, uma possível adequação na grade de horário de almoço dos colaboradores, em relação também a questões de suspensão de contrato, de férias, de banco de horas que estão sendo descontadas por conta do coronavírus. São alguns dos pontos importantes a serem considerados em relação ao Covid-19. Este autodiagnóstico ele é realizado
por meio de questionamentos que são realizados pela ENIT, e ao decorrer desses questionamentos, a empresa vai colocando os pontos que está adequado na empresa ou se não está adequado, e no final deste autodiagnóstico, a ENIT realiza um gráfico, faz um gráfico onde estão sendo considerados os pontos positivos e os negativos nas empresas. Inclusive, também é feito um plano de melhorias para todas as empresas, onde estão constando todas as questões a serem adequadas nas empresas, e também é gerado um modelo para estarem colocando os respectivos responsáveis dessas ações a serem tomadas e também serem controladas as datas. Mas é bom que estejam cientes que este autodiagnóstico que a ENIT disponibilizou é apenas um pontapé inicial para tomarem as devidas medidas contra o Covid-19, pois além deste autodiagnóstico, devem ser realizadas adequações em documentos de saúde e segurança do trabalho, um exemplo é o PPRA, o PCMSO, as ordens de serviço, as fichas de EPI. Falando então sobre a documentação que a empresa precisa ter para que ela possa estar adequada às atividades nessa época, antes mesmo de falar sobre o protocolo de retomada, podemos dizer que a empresa deve estar com a casa em ordem em relação à saúde e segurança. O PPRA e o PCMSO, os documentos base de saúde e segurança, precisam estar atualizados e também precisam levar em conta esse momento de pandemia. Por exemplo, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele precisa levar em conta esse risco, por exemplo, no seu cronograma de ações. Quais são as ações que a empresa está tomando ou vai tomar a curto prazo para orientar os seus funcionários, para capacitá-los a executar atividades, por exemplo, atividades de limpeza, recepcionar clientes ou outras pessoas nesse momento da pandemia. Quais são essas ações? Qual é a conduta? Quais são os documentos, os programas que a empresa vai elaborar, vai precisar elaborar para que ela possa estar adequada e assim, protegendo os seus funcionários nesse momento? Então, todas essas ações, elas precisam constar no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PCMSO também, ele deve levar em conta esse momento, também tendo ali um cronograma de ações de saúde, também de modo que possa, sim, orientar os funcionários quanto à etiqueta de tosse, quanto às medidas a se tomar, tanto dentro da empresa quanto nas suas residências, né? Então, esse é apenas um pequeno exemplo de como deve ser apresentado um PPRA e um PCMSO nesse momento de pandemia. Além disso, outros documentos que devem estar atualizados são as ordens de serviço, conforme a NR1. Esse documento, com base no PPRA, ele deve também estar atualizado, deve levar em conta a pandemia, a atividade nesse momento do coronavírus. Então, informações de prevenção, orientações básicas ali de horário de almoço, distanciamento social, quem procurar em caso de suspeita de a pessoa estar apresentando alguns sintomas, essas informações também devem ser incluídas nas ordens de serviço. Além disso, as fichas de EPI, um documento muito básico, mas que infelizmente muitas empresas falham na hora de manter o preenchimento ou na hora de arquivar, né, essa documentação. É um documento básico, mas também que deve evidenciar a entrega de todos os EPIs que os funcionários recebem, de modo a sempre estar entregando, fazer entregas programadas desses EPIs, inclusive dos EPIs de todos os equipamentos que forem entregues para os funcionários
para que eles possam continuar executando suas atividades nessa realidade que nós estamos vivendo agora. Ou seja, estou querendo dizer que as máscaras, né, protetores faciais, luvas, EPIs que talvez os funcionários não usavam antes dessa realidade atual que nós estamos vivendo, mas agora estão usando, esses devem ser evidenciados nas fichas de entrega de EPI. Além disso, nós temos como base também as notificações de auditores fiscais do trabalho, quando eles entram em contato com algumas empresas, inclusive clientes nossos, para que essas empresas estejam apresentando as evidências de como estão lidando com o coronavírus, com base na lei nas leis, nos decretos que nós acabamos de falar aqui. Então, nesse momento, eles entregam para a empresa uma notificação, NAD ou NAD, notificação de apresentação de documentos. E com isso, nós aqui temos bastante material para saber o que a empresa precisa apresentar para que ela esteja em conformidade com a lei e para que ela possa estar assim, vamos dizer, de consciência limpa nesse momento, ao continuar suas atividades ou então a retomar as suas atividades com autorização dos responsáveis, né, do governo e das prefeituras, de modo que possam fazer isso da maneira adequada. Falando mais diretamente sobre o protocolo de retomada, esse é o documento que vai tratar especialmente sobre toda a conduta da empresa nessa época do coronavírus. Ela tem que ter como base 3 pontos principais, 3 eixos principais. O primeiro deles é o ciclo de cuidados com os funcionários. O segundo também tem a ver com todas as adequações que a empresa deve fazer no ambiente de trabalho. E também qual é a nova rotina que a empresa vai ter, qual é a nova rotina de trabalho que os funcionários vão ali se adequar a ela, e também não só os funcionários, o atendimento a clientes. Então essa nova rotina também tem que estar bem estabelecida dentro desse protocolo de retomada. Qual é o momento para encaminhar um funcionário para o ambulatório, um funcionário que esteja com sintomas? Qual é o momento em que o funcionário deve ser afastado da empresa? Então, todo esse procedimento, outro procedimento também que é importante constar no protocolo, a maneira com que os funcionários vão reportar novas situações para a empresa, quem é a pessoa responsável, qual é o local e o setor responsável da empresa para receber essas informações, para tirar dúvidas dos funcionários. Alguns dos pontos a serem considerados neste protocolo de retomada das atividades nas empresas é a questão da adequação do ambiente de trabalho, conforme decretado municipalmente e estadualmente, inclusive a questão do horário de funcionamento das empresas, o horário de abertura das empresas ao público deve ser reduzido. A questão também da aferição de temperatura, inclusive na portaria dos estabelecimentos, é bom que seja regularmente verificado, sempre quando um colaborador, os próprios funcionários, clientes, consumidores chegarem ao estabelecimento, na portaria já serem abordados e serem aferidas as temperaturas desses trabalhadores, desses clientes, desses consumidores. E também devem ser controladas, anotadas essas aferições, juntamente com um questionário que é importante que seja feito, onde são considerados os sintomas, alguns dos sintomas do Covid-19. São perguntados aos trabalhadores, aos consumidores, aos clientes, se recentemente tiveram alguns dos sintomas gripais do Covid-19. Outro ponto é a questão da reabertura das empresas, para que não se promovam eventos de reabertura e, além disto, é bom que se mantenha uma boa comunicação entre a empresa e os clientes e os consumidores quanto a esta reabertura, para que todos estejam cientes
do horário de funcionamento do estabelecimento para que não ocorra desinformação. As empresas também devem atentar-se para que todos os consumidores, todos os clientes e funcionários dos estabelecimentos estejam sempre naquele ambiente utilizando máscaras protetoras. Também deve auxiliar para que todos consigam frequentemente higienizar suas mãos, disponibilizando dispensers de álcool em gel. As empresas devem privilegiar pela ventilação natural do ambiente, para que assim seja proporcionada a renovação do ar e sejam diminuídos os riscos de contaminação. Caso não seja possível, caso não haja viabilidade da ventilação natural e forem utilizadas ventilações artificiais, devem ser atendidas as medidas exigidas pela vigilância sanitária. Por exemplo, em relação ao ar-condicionado, devem ser mantidas as trocas dos filtros de ar. Parece muita coisa, parecem muitos documentos, muita burocracia, mas nós, da área técnica, nós que estamos vivendo todos os dias com essa realidade nas empresas, nós podemos dizer com certeza e com segurança de que são medidas necessárias. Assim como o governo estadual, o governo federal, os municípios, eles têm elaborado e instituído decretos, medidas provisórias, protocolos de conduta. Nós também, como empresa, precisamos também falar a mesma língua. A informação é a melhor ferramenta que nós temos nesse período, para que possamos assim transmiti-las aos funcionários, porque mais do que a televisão, mais do que o rádio, mais do que a internet, o funcionário, quando ele recebe uma informação cara a cara, ele guarda, ele retém melhor essa informação. E quando ele se deparar com uma fake news, com certeza ele vai no mínimo questioná-la. Isso vai fazer com que toda a população ganhe tempo nessa batalha, numa situação em que tempo é algo crucial. Então, a informação realmente é necessária, mas a informação ela deve ser transmitida de um modo ordeiro, de um modo organizado, de um modo documentado, para que os órgãos fiscalizadores possam assim garantir que tudo esteja sendo feito de modo adequado, que possam também dar as orientações que forem necessárias nos momentos certos e avaliar também o que pode ser feito para melhorar cada realidade de cada empresa, pois eles não têm só o objetivo de multar, mas também de orientar. E eles têm feito isso, nós temos percebido. Então, o que nós queremos dizer para finalizar é que esse protocolo e essa documentação de segurança do trabalho, que documentação essa que sempre foi benéfica, sempre foi importante, passa nesse momento a ser ainda mais importante. Então, você que está aí na sua empresa, avalie sua situação, entre em contato conosco ou com a sua assessoria, de modo que você possa receber as informações necessárias e estar protegendo assim o seu negócio e os seus profissionais. A Clean7 agradece a todos que assistiram a este vídeo. Permanecemos à disposição para auxiliá-los no que estiver ao nosso alcance. Se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo para demais empresas que vocês conhecem, para que todos tenham acesso a essa informação.